real supera o peso e passa a ser a quinta moeda que mais perdeu valor no mundo. E você vai ver também. Cartão de crédito terá novas regras a partir de julho. Dívida poderá ser transferida de um banco para o outro. Cigarro causa prejuízo de 150 bilhões de reais para o sistema de saúde do país. Um espetáculo da natureza. Vulcão Etna entra em erupção na Itália. E ainda, quanto mais baixo o árbitro, mais cartões ele aplica nos jogadores. É o que mostra um estudo feito na Alemanha. Tudo isso você confere a partir de agora, no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, um levantamento divulgado hoje pela agência classificadora de risco Austin Rating mostra que o real superou o peso argentino e se transformou na quinta moeda que mais perdeu valor frente ao dólar em 2024. E a situação da moeda brasileira só não é pior do que a de países como a Nigéria, o Sudão e o Egito. Acompanhe na reportagem. Segundo um ranking de 118 países, a moeda brasileira ultrapassou a da Argentina e a do Japão em poucos dias e saltou da 7ª para a 5ª colocação entre as que mais se desvalorizaram. A situação do real só não é pior do que a moeda de países como Nigéria, Sudão do Sul e Egito, segundo projeção de analistas na reunião de Comitê de Política Monetária desta semana. Os economistas do mercado financeiro deixaram de estimar um corte na taxa básica de juros. O colegiado deve interromper o ciclo de cortes da Selic, que vem ocorrendo desde agosto de 2023. E com o dólar alto pressionando a inflação no Brasil, os produtos importados ficam mais caros, e isso normalmente é repassado aos consumidores. E o motivo dessa alta é a expectativa da taxa básica de juros dos Estados Unidos. E as moedas emergentes, como se tornou o real, a valorização do dólar fica ainda mais evidente quanto menos dólar entra no mercado brasileiro, mais a moeda norte-americana se valoriza. E seguindo essa tendência, hoje o dólar voltou a subir. Ele chegou a R$ 5,46. E olha só, como esse assunto impacta a vida de muita gente, nós vamos falar mais e conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o economista Newton Marques. Boa noite, Newton. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo aqui no Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. É um prazer enorme. E, Newton, então eu vou direto aí para a questão, a pergunta que não quer calar. Qual o motivo de tamanha desvalorização da moeda brasileira, inclusive abaixo da Argentina, que vive uma situação econômica até pior que o Brasil? Qual a explicação para isso? Kleber, eu acho que essa agência de classificação de risco de crédito, ela foi muito infeliz, porque fazer comparação com a Argentina e outros países, se não me engano, africanos, né, para dizer que o real é o que mais se desvalorizou, isso é um número. Mas nós, economistas, temos que considerar que o que leva essa desvalorização cambial? Aí você fala, mas saiu mais dólar do que entrou. É verdade, mas temos que admitir que as taxas de juros norte-americanas não estão se elevando nem estão reduzindo. Logo, os capitais que estavam aqui, eles vão para os Estados Unidos, onde aqui tem uma rentabilidade melhor e é muito mais seguro. Então, essa é uma questão. Outra, nós temos um nível de reserva internacional muito grande, Kleber, e nós poderíamos usar isso. O Banco Central não está usando, porque aqui a taxa de câmbio é flutuante, ou seja, o mercado de câmbio é flutuante, fica ao sabor de oferta e demanda, entendeu? Olha, excelente essa resposta, Newton, porque quando a gente se depara com o ranking, a primeira coisa que vem à cabeça é justamente isso que você falou. Como o Brasil pode estar pior que a Argentina, sendo que são duas realidades bem diferentes. E aproveitando esse gancho, qual é a sua previsão para os próximos dias? A tendência é que o real continue a se desvalorizar frente ao dólar? E para o consumidor, a pessoa que nos assiste, qual deve ser o impacto no dia a dia, na vida dele?
Kleber, é importante a gente dizer aos nossos telespectadores que não se resume somente à taxa de juros norte-americana, essa desvalorização cambial. Também é levado em consideração se o Copom, o Comitê de Política Monetária, vai reduzir a taxa básica de juros ou não. Isso daí acaba sendo um fator que pode provocar esse nervosismo. E, além do mais, temos que entender que o governo também está passando por um momento de ajuste das contas públicas. E os investidores ficam preocupados, né, Kleber? Será que o governo vai pagar aos credores? Sempre é essa ameaça. Então, por isso é que você tem essa instabilidade que está desde o início do ano. Então, nós temos que observar. Será que vai haver uma mudança da taxa de juros norte-americana? Vai haver uma redução? Por falar em taxa de Se juros... houver essa redução... Correto, pode concluir, por favor. Se houver essa redução, isso aí é claro que os capitais que estavam aqui, que tinham saído do Brasil, podem até retornar. Mas tem que levar em consideração outros fatores, que é o caso, por exemplo, da questão fiscal, que tem sido muito criticada, né, Kleber? Correto. E para concluir, eu ia falar agora, você falou sobre a taxa básica de juros. É importante a gente lembrar que a Selic deve ser anunciada aí a qualquer momento. E a tendência é pela manutenção dela. Então, em se confirmando essa manutenção, qual a sua expectativa para o mercado e, como a gente disse, para a situação do consumidor aí no próximo mês, pelo menos? Aí tem que ter uma combinação, né? Se por acaso somente se manter, o Copom manter a taxa básica de juros, o governo mostrar para a sociedade, para os agentes econômicos que tem um ajuste fiscal, fica restando só as taxas de juros norte-americanas. Será que elas vão ser reduzidas ou não? Se forem reduzidas, isso é um ambiente favorável, Kleber, porque aí os capitais podem até retornar no Brasil desde que haja essa combinação desses três fatores. Tá certo, então vamos torcer e esperar para essa combinação positiva, como você falou aí, nessa brilhante análise. Nós acabamos de conversar com o economista Newton Marques. Newton, eu agradeço muitíssimo a sua participação. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição de vocês, Kleber. Grande abraço, Newton. Grande abraço. E olha só, a partir do dia 1º de julho, ainda falando de economia, entram em vigor as novas regras para os cartões de crédito. Entre as mudanças, as principais, está a portabilidade do crédito rotativo, aquela dívida do cartão. E isso vai ser permitido a transferência de dívida de um banco para o outro que ofereça melhores condições. Acompanhe. As mudanças foram definidas no final do ano passado pelo Conselho Monetário Nacional e regulamentadas pelo Banco Central para favorecer o consumidor. Entre as novas regras para os cartões de crédito, que entram em vigor no dia 1º de julho, está a portabilidade do crédito rotativo. Essa novidade vai permitir a transferência das dívidas das faturas para um banco que ofereça melhores condições de quitar os débitos. O direito à portabilidade também será válido para pós-pago e para outras dívidas relacionadas, até mesmo aquelas já parceladas. Levantamentos revelaram que os cartões de crédito são os principais responsáveis pelo superendividamento das famílias. Em janeiro, a decisão que limitou a dívida total no cartão de crédito entrou em vigor em janeiro deste ano. E pela nova regra, se a dívida inicial for de R$ 100, o débito total, com a cobrança de juros e encargos, não pode passar de R$ 200. Outra medida que começa a vigorar em julho é a que prevê mais transparência à fatura do cartão. Os boletos devem trazer uma área de destaque com as informações essenciais, como o valor total da fatura, data de vencimento, da fatura do período vigente e limite total de crédito. As faturas também deverão ter uma área em que sejam oferecidas opções de pagamento com informações do pagamento mínimo obrigatório, encargos e opções de financiamento com taxas de juros. As instituições de pagamento e autorizadas pelo Banco Central devem promover iniciativas de educação financeira e também deve ter mecanismos de controle e acompanhamento da eficácia das medidas adotadas. Olha, e quando se fala em cigarro é sempre notícia ruim, não é mesmo?
Bom, então aqui vai mais uma. O cigarro foi responsável por um gasto de 150 bilhões de reais do sistema de saúde brasileiro em 2022. E nessa conta entram todos os custos dos pacientes que tiveram problemas de saúde por causa do tabagismo. O tabagismo causa quase 50 diferentes doenças, incapacitantes e fatais. Segundo o Ministério da Saúde, o tabagismo causa quase 50 diferentes doenças, incapacitantes e fatais. Esse malefício também gera um expressivo gasto econômico. Em 2022, o Brasil gastou 150 bilhões e 300 milhões de reais com despesas médicas em perda de produtividade provocadas pelas consequências do uso do tabaco. O valor corresponde a 1,55% do produto interno bruto do país, o PIB. Por outro lado, no mesmo ano, a arrecadação de impostos federais com a indústria do tabaco não chegou a 9 bilhões. Os dados são da pesquisa Carga da Doença e Econômica atribuível ao tabagismo no Brasil. A análise teve duração de 2 anos. Segundo a secretária executiva da CONIC, Vera Luísa da Costa e Silva, os resultados mostram que a indústria do tabaco provoca muito mais perdas do que ganhos financeiros para o país. Segundo a publicação, a maior parte dos gastos relacionados ao tabagismo foi diretamente destinada à assistência médica, que totaliza um investimento de 67,2 bilhões para o Sistema Único de Saúde. De acordo com a análise, os custos foram especialmente para cuidados com doenças respiratórias, cardíacas e acidente vascular cerebral, responsáveis por 65% de todo o valor destinado aos atendimentos. Dentre os investimentos voltados ao tratamento de câncer, o de esôfago, boca e faringe registraram os maiores valores aplicados. Por ano, 603 mil mortes anuais no mundo são atribuíveis ao tabagismo passivo, isto é, a exposição à fumaça do tabaco. Dessas, 168 mil são de crianças. E o ministro Celso Sabino afirmou hoje que o turismo vai ajudar muito na retomada econômica do Rio Grande do Sul. Ele falou, inclusive, que o governo federal já elaborou uma campanha para a reconstrução local, melhorando a infraestrutura. Com a recuperação das áreas afetadas pelas enchentes no estado, o governo espera que o turismo seja retomado, com a volta do transporte aéreo e a construção de um novo aeroporto próximo a Gramado. O ministro do Turismo acredita que o Rio Grande do Sul vai sair em breve da crise causada por esses eventos climáticos no Rio Grande do Sul e destacou que o turismo no estado vai ganhar mais força com mais 3 aeroportos funcionando, novos ou ampliados. Para Celso Sabino, a atividade turística tem condições de ajudar a economia do estado na retomada. E nós, especialmente no turismo, estamos muito esperançosos e dedicados em fazer com que essa atividade econômica seja a locomotiva que vai puxar a retomada do desenvolvimento econômico no Rio Grande do Sul. O ministro Celso Sabino disse que o governo lançou uma campanha para que os turistas não deixem de visitar o estado. Essa campanha faz parte dos esforços do governo federal para fazer com que o turismo seja a locomotiva da retomada do desenvolvimento econômico no estado. Nós estamos com uma campanha chamada Não Cancele, reagende a sua visita ao Rio Grande do Sul, para que os brasileiros, os estrangeiros que adquiriram pacotes turísticos, hotéis, pousadas, passagens aéreas, não desistam de empreender esse turismo, conhecer essa região, mas sim reagende para um próximo momento. E a Justiça determinou hoje que os trens da Supervia serão obrigados a continuar circulando no Rio de Janeiro. A empresa ameaçou paralisar o serviço por causa da redução de passageiros. A Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro solicitou à Justiça para obrigar a Supervia a manter o serviço de transporte ferroviário por mais 6 meses. A Supervia prometeu paralisar o serviço no mês de julho, mas a decisão da Justiça destacou que a continuidade do serviço é indispensável para a população que usa o sistema e que o governo deve ter a chance de elaborar um modelo de transição. A decisão prevê que o serviço seja mantido sem afetar o funcionamento dos trens. Por meio de nota, a Supervia informou que ainda não foi notificada da decisão. E veja a seguir, um espetáculo da natureza. Vulcão Etna entra em erupção na Itália. E ainda,
Quanto mais baixo o árbitro, mais cartões ele aplica nos jogadores. É o que mostra um estudo feito na Alemanha. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. Olha só, na Itália, após quase 7 meses de relativa calma, o vulcão Etna voltou à atividade. O Etna voltou à atividade depois de meio ano de relativa calma. O cone vulcânico se alargou nos últimos dias, fazendo com que a lava fluísse para fora da principal cratera central da montanha. A erupção desencadeou um fenômeno conhecido como splattering. O termo em inglês significa respingado, o que em tradução aproximada poderia se entender que o vulcão cospe lava no ar em vez de expelir o magma em forma de fluxo. Com 3.324 metros, o Etna é o vulcão ativo mais alto da Europa e mantém frequentes erupções nos últimos 500 mil anos. O vulcão, localizado na costa leste da Sicília, no sul da Itália, é um dos mais monitorados pelos vulcanólogos no mundo e foi nomeado Patrimônio Mundial da Unesco em 2013. E o Brasil se destaca na corrida pela energia limpa, única forma de frear a emissão de gases do efeito estufa. O país está à frente do Reino Unido, China e dos Estados Unidos, que, aliás, estão entre os maiores poluentes do mundo. O Brasil está entre os países mais bem posicionados para fazer a transição energética, à frente mesmo de nações desenvolvidas. Segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial, o país está na 12ª posição, à frente do Reino Unido, da China e dos Estados Unidos, que estão entre os maiores poluentes do mundo. O uso amplo de energia hidrelétrica e de biocombustíveis contribui para o bom desempenho do Brasil no ranking. Além disso, outro destaque é a usina fotovoltaica flutuante, na represa Billings, em São Paulo, uma planta flutuante de energia solar. Conta com 10.500 painéis fotovoltaicos. O Índice de Transição Energética avalia 120 países, com notas de 0 a 100. A média global foi de 56 pontos, e o Brasil registrou pontuação de quase 66 pontos neste ano. A Suécia, que aparece em primeiro lugar no ranking, marcou 78 pontos. Os quesitos avaliados consideram os fatores sustentabilidade e segurança energética e o cenário político-econômico, capital humano e a inovação. O documento menciona a participação brasileira na busca da sustentabilidade e justiça social em setores da indústria pesada. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz os detalhes é ele, Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal das 18h30. E hoje, aliás, começa a 10ª rodada do Brasileirão, não é, Fernando? Com briga na parte de cima da tabela. Conta pra gente. Boa noite, Kleber, e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, a 10ª rodada já começa com o jogo de 2 times do G4. Às 19 horas, o líder Botafogo vai enfrentar o Atlético Paranaense em casa, lá no estádio Newton Santos, buscando manter a liderança e a boa sequência de vitórias. No mesmo horário, em Goiás, o Atlético Goianiense recebe o Criciúma no estádio Antônio Ascioli. Às 20 horas, teremos 3 jogos. O São Paulo vai receber o Cuiabá no Morumbis, o Fortaleza vai enfrentar o Grêmio no Castelão e o Juventude joga contra o Vasco no estádio Alfredo Jaconi. E finalizando os jogos de hoje, às 21h30, o Internacional enfrenta o Corinthians no estádio Orlando Scarpelli. E o Cruzeiro recebe o Fluminense lá no Mineirão, Kleber. Legal, Fernando, você falou do Corinthians aí, o lateral Diego Palacios vai passar por mais uma cirurgia e não tem previsão de retornar? Conta pra gente essa história, Fernando. Exatamente, o lateral realizou hoje uma cirurgia no joelho esquerdo para corrigir uma lesão de cartilagem. O equatoriano já foi contratado pelo Corinthians com essa lesão, que piorou no jogo contra o São Bernardo lá no Campeonato Paulista. O lateral atuou apenas 56 minutos pelo clube e ficou mais de 100 dias afastado.
Ele chegou a ser liberado para retorno, mas em um dos treinos ele se lesionou novamente, Kleber. O departamento médico do Timão não definiu o prazo para o retorno do jogador, mas a expectativa é que ele volte até o final do ano. Que história, hein, Fernando? Contratado e praticamente não jogou. E, Fernando, vamos mudar de assunto agora, mas ainda continuar falando de futebol. Uma pesquisa na Alemanha revelou uma informação curiosa e, aliás, muito polêmica, né? Parece que quanto mais baixo o árbitro, maior a chance dele aplicar cartões para os jogadores, Fernando. Pois é, Kleber. Por incrível que pareça, esse é o resultado de um estudo feito no campeonato alemão. Segundo o levantamento, as chances de um árbitro mais baixo dar cartão para um jogador mais alto são 10% maiores. A punição seria uma forma de mostrar autoridade e compensar a diferença de tamanho. Vamos ver. No futebol, o árbitro é uma das figuras mais importantes da partida. Impedimento, falta, pênalti, todas as decisões passam por ele e pela equipe de arbitragem. E no futebol, é comum ocorrerem discussões acaloradas sobre as decisões tomadas pelos árbitros durante os jogos. Pois apesar dos árbitros não tomarem as decisões de maneira isolada, algumas delas podem parecer um tanto arbitrárias. Partindo disso, um grupo de pesquisadores alemães analisou a relação entre a estatura física dos árbitros e dos jogadores de futebol. Segundo a pré-publicação do estudo, os árbitros de menor estatura punem os jogadores mais altos com mais firmeza, sugerindo ser um modo de compensar a baixa predominância física. O chamado complexo de Napoleão pode ser visto mais claramente no primeiro tempo das partidas, quando fica claro que as punições são usadas para demonstrar autoridade. Pois um árbitro relativamente mais baixo estaria mais apto a apitar uma falta e aplicar um cartão amarelo quando o jogador em questão é mais alto do que ele, de acordo com a conclusão dos pesquisadores, chegando a uma tendência de 10% a mais de chance de punição quando os jogadores são mais altos, enquanto os jogadores mais baixos recebem 16% a menos de punições. Ser alto, aparentemente, é algo que vem em combinação com uma certa calma, segundo pesquisadores. Bem polêmico esse estudo, né, Kleber? Bom, eu fico por aqui, volto com você no estúdio. Até mais, Kleber. Grande abraço. Muito obrigado, Fernando. Grande abraço. É isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Muito obrigado e até amanhã.